Judá, a semente de Abraão, o Santo Deus, o primogênito, o Rei da minha vida. És tu. Meus dias são cheios de alegria. Meus dias são cheios de alegria. Meu coração encontrou paz. Já tenho andado dando, mas preciso prosseguir. Meu coração anela contemplar tua face. Aonde estás, eu quero sempre estar. Tu és meu rei, tu és meu rei. És o Cordeiro, o leão de Judá, a semente de Abraão, o Santo Deus, o primogênito, o Rei da minha vida. És tu. Cada estrada que percorri, tu estavas adiante de mim, tua luz iluminou meu caminhar. Aleluias. Como anseio pelo dia em que ante a ti estarei e aos teus pés me prostrarei. Tu és meu rei, és o Cordeiro, o leão de Judá, a semente de Abraão, o Santo Deus, o primogênito, o Rei da minha vida. És tu. Tu és meu rei, tu és meu rei. És o Cordeiro, o leão de Judá, a semente de Abraão, o Santo Deus, o primogênito, o Rei da minha vida. És tu, o Rei da minha vida. És tu, o Rei da minha vida. És tu. Aleluias, aleluias. Tu és o milagre. Reconheci que o meu parente redentor és tu. Havia outro mais próximo, mas fostes o único que desejou me redimir.
eu te agradeço. Reconhecemos nosso parente és tu. Havia outro mais próximo, mas fostes o único que desejou me redimir de mim. Te agradecemos, Senhor, te agradecemos. Tu és o milagre, és o milagre em nossas vidas. Oh, aleluia! Te agradecemos, Senhor, te agradecemos, Senhor, obrigado. Se chegamos até aqui, foi só por ti, foi só por ti. Mais uma vez, tu és o milagre, tu és o milagre, és o milagre em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, obrigado. Se chegamos até aqui, foi só por ti, foi só por ti. Em meio às trevas, quando o fardo está tão pesado, olhamos pra ti e te agradecemos, Senhor, obrigado. Temos força para seguir, sim, só por ti. Estamos crendo por nossos amados, o restaurador da vida és tu. Te agradecemos, Senhor, obrigado. Eles chegarão aqui. Sim, só por ti, Senhor. Sim, só por ti. Solte a sua voz e cante. Tu és o milagre, és o milagre em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, obrigado. Se chegamos até aqui, foi só por ti. Tu és o milagre, és o milagre em nossas vidas. Te agradecemos, só temos a te agradecer, Senhor. Senhor, obrigado. Se chegamos até aqui, nós não temos mérito, é por Ele, foi só por ti. Se chegamos até aqui,
foi só por ti. Aleluias! Glória a Deus. Boa noite, igreja. Se chegamos até aqui, foi só por ti. Amém? Temos alguns pedidos de oração nesta noite. Oração em favor da irmã Celina por libertação de enfermidade. Oração em favor do irmão Nilson. E por Camille por libertação de enfermidade. Oração em favor de Valentim Maltas, pai da irmã Irene, por uma enfermidade e está internado. Amém? Vamos todos orar nesta noite, colocando esses nomes em seus corações, porque Deus pode operar através da sua noiva. Amém? Fechamos nossos olhos. Se alguém tem algum pedido de oração, levante uma de suas mãos, que o grande curador, o grande provedor, Ele está aqui nesta noite. Pai soberano, Deus eterno Pai, humildemente adentramos em Tua presença mais uma vez, Senhor, da qual nós nos consideramos indignos às vezes, Pai. E aquele sangue no Calvário que nos permite adentrar diante de Tua presença, Pai. Às vezes cheio de fraqueza, às vezes cheio de falhas, Senhor, nos submetendo a essa carne humana, Senhor, hospital de pestilência nesse mundo, Pai. Mas a Tua graça nos coloca diante de Tua presença, Pai. E nós somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos concede a cada dia, a cada minuto, a cada hora, Senhor, de poder adorar a Ti, Senhor, elevar a Ti louvores de adoração, louvores de gratidão, Senhor, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Também, Senhor, nesta noite, alguns pedidos de oração, Senhor, eles estão crendo na oração de nós, Pai. Eles estão crendo na oração da Tua igreja, Senhor, e eles estão pedindo porque eles sabem que a Tua palavra tem poder de curar, Senhor. O profeta diz que Deus projetou o seu amor, Pai, e as Escrituras diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Senhor. E o profeta diz que o amor de Deus por nós é o que fez Ele dar a vida por nós, para que tivéssemos um Salvador quando precisássemos, Senhor, para que tivéssemos um libertador, para que tivéssemos um curador, Pai. Tudo o que pedirmos em Teu nome, crendo, receberíamos, Pai. E nesta noite, esses pedidos de oração estão necessitando de uma oração, Pai, por libertação de enfermidade. E o Senhor é que conhece todas as dificuldades e problemas, Pai. Este irmão que está internado, Senhor, o Senhor é o médico dos médicos, Pai, e nós entregamos ele em Tuas mãos, Senhor, que antes que um aval do médico seja falado, Senhor, que antes que um exame chegue lá, Pai, à presença dele, que a mão do Senhor vai e toque na onde ele está, Pai, precisando desta noite, Pai, te pedimos e te agradecemos em Teu santo nome, Jesus Cristo, amado Deus. Amém, Pai. Também, Senhor, oramos pelas ofertas, Pai, e pelos ofertantes nesta noite, Senhor, que a cada dia o Senhor continue multiplicando em nossas vidas, em Teu santo nome, Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar? Aleluia. Vamos cantar mais um hino para passar para o irmão Jonatas. Voltarei, a minha casa voltarei.
Estou de passagem nesta terra, por pouco tempo aqui estarei. Sou peregrino e estrangeiro, e é nela casa onde a voltar. Seu sangue o caminho tem limpado, logo ao meu lugar regressarei. Aleluias. Abraçarei os meus amados e ao meu Jesus voltarei a ver. Voltarei à minha casa, voltarei à minha cidade, a minha pátria celestial. Cidadão, eu sou do reino, ali tenho minha identidade, minha morada está no céu, corpo de glória. Ele já nos preparou. Voltarei, voltarei à minha casa, voltarei. Eu voltarei à minha cidade, à minha pátria celestial. Cidadão, eu sou do reino, ali tenho minha identidade, minha morada está no céu, corpo de glória. Ele já nos preparou. Sou de uma linhagem escolhida, sou de uma linhagem escolhida, de nação santa sem igual, de nação santa sem igual. Um povo que Deus tem escolhido, de um sacerdócio vivo e real. Eu não pertenço a este mundo, eu não pertenço a este mundo. Venho de um reino celestial, venho de um reino celestial. Minha família está me esperando, minha família está me esperando. Aleluia! Logo com eles eu irei morar. Voltarei à minha casa, voltarei. Eu voltarei à minha cidade, à minha pátria celestial. Cidadão, eu sou do reino, ali tenho minha identidade, minha morada está no céu, corpo de glória. Ele já nos preparou. Voltarei à minha casa, eu voltarei
minha cidade, a minha pátria celestial. Cidadão, eu sou do reino, ali tenho minha identidade, minha morada está no céu, corpo de glória, Ele já nos preparou, corpo de glória, corpo de glória, Ele já nos preparou. Corpo de glória, Ele já nos preparou. Aleluia! Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Podeis assentar um pequeno instante. Pastor Oswaldo hoje, como foi anunciado, está em 2 Irmãos do Buriti, juntamente com o pastor Aldrin, levando a Santa Ceia ali para o povo de Deus que está em 2 Irmãos do Buriti. A igreja de 2 Irmãos do Buriti está numa etapa de construção do novo tabernáculo e é uma igreja, né, em poucas pessoas, mas que tem uma fé de igreja grande, né? O irmão Brana disse que não é o tamanho do cão na briga, mas é o tamanho da briga no cão, né? Não é o tamanho da igreja, é o tamanho da briga que está na igreja. Então, se nós temos uma briga feroz com o diabo, pode ser um. O irmão Brana chega a dizer, irmãos, que o maior número de Deus é um, porque Deus precisa de uma pessoa só rendida nas mãos dele. A igreja de 2 Irmãos do Buriti está levantando um tabernáculo muito bonito ali, uma estrutura muito boa, e eles vão anunciar a data de inauguração ainda, né? E cremos que vai coincidir bem nas datas que nós fazemos as conferências de jovens, e já conseguimos fazer uma festa lá com eles, né? Jovens e os irmãos que quiserem participar. E o pastor Oswaldo foi ali entregar a Santa Ceia, fazia alguns meses que ele não ia, está ali, e os irmãos ficam muito felizes, né? Nós vemos que quando o irmão Brana disse que a maneira de nós termos uma era dourada, o irmão Brana fala sobre o tempo de Israel, que houve uma era dourada no tempo de Israel, e quando o irmão Brana fala da era dourada, ele não fala dos dias de Elias, embora foi um ministro, um profeta tremendo. Ele não vai falar de Moisés, que passou pelo Mar Vermelho, mas quando o irmão Brana fala sobre a era dourada no tempo de Israel, o irmão Brana vai para os tempos de Salomão. Salomão teve um reino próspero de paz, que eles serviam a Deus. Mas por que foi a era dourada de Israel no tempo de Salomão? O irmão Brana diz que porque foi a única era em que o povo se uniu em volta de um dom. Israel olhava para aquele grande rei Salomão e o povo se uniu com aquele dom que Deus tinha enviado, e eles tiveram 40 anos de paz por ter se unido com o dom. Se nós queremos ter uma era dourada na igreja de Campo Grande, se una com o pastor. O pastor fala alguma coisa, irmãos, vamos lutar sobre esse assunto, se una com ele, irmão. A sua casa vai ser liberta, sua família vai ser liberta, aquilo que o diabo está te afligindo, você vai ser liberto, porque você se uniu com o presente que Deus te deu. Aquele presente que Deus enviou para você, você recebeu com todo o seu coração. Então, Deus vai te abençoar por causa da gratidão, né? Então, gratidão tem um grande segredo na gratidão. O irmão Brana fala sobre aqueles 10 leprosos que apareceu perante Jesus Cristo. Jesus curou os 10 leprosos, foi embora 9 curado, mas um voltou para agradecer, só um. E aquele um que voltou para agradecer, Jesus virou para ele e disse assim: a sua fé te salvou. Então a gratidão está ligada à vida eterna, a gratidão está ligada à salvação.
Então, quando você agradece a Deus pelo presente que Deus te deu, pelo dom que Deus enviou, você tem salvação e vida eterna dentro da sua casa. Aleluias. Então, nós vendo isso, né, o irmão Gabriel Rolon acompanhou o pastor Oswaldo indo no Anache e viu a felicidade dos irmãos ali junto com o pastor, né, o pastor foi ali, e por mais simples que seja, nós olhamos isso e vemos bênçãos reservadas para eles ali. Então, o pastor Oswaldo foi em Dois Irmãos do Buriti, toda aquela felicidade de receber o pastor, sabemos que tem bênção ali. E vemos a felicidade dos irmãos também ver o nosso pastor, 75 anos de idade, vai completar 50 anos de ministério. E quando nós temos uma gratidão por isso, por todo esse trabalho árduo que o nosso pastor faz, só tem que ter libertação na nossa vida. Amém? Então ele está ali. Ele pede para avisar os irmãos que na sexta-feira nós não vamos ter culto. Porque na Santa Ceia nós vamos tomar Santa Ceia nas poltronas, graças a Deus, né? É uma vitória, mais uma vitória para nós, para o povo de Deus. Então, na sexta, esses bancos antigos, né? Eles vão estar sendo levados para o projeto e no lugar vai estar sendo colocadas as poltronas. E aí tem muito trabalho para ser feito. É uma causa, uma causa extra, né, que está acontecendo. E é necessário isso. Então, nós não vamos ter o culto na sexta por causa da troca dos bancos pelas poltronas. Amém? Glória a Deus. Nós vamos para a palavra, então, e vamos orar, culto de oração. Apenas uma pequena palavra para estimular a nossa fé e orarmos hoje, agradecendo a Deus pelo nosso pastor, pela mensagem, pelo profeta, por Jesus ter morrido por nós no Calvário, pela nossa família. Amém? Lucas capítulo 18. Amém. Diz assim: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Que o Senhor acrescente as suas bênçãos à leitura da sua palavra. Amém. Podeis assentarmos. O irmão Brana diz que todo avivamento, todo grande avivamento, sempre iniciou com uma pessoa orando. Nós temos esse grande avivamento pentecostal do século passado, na rua Azusa. Foi um movimento de Deus, embora depois os pentecostais se organizaram, mas quando começou esse movimento ali, ele foi de Deus, mas começou com um ministro orando. Então todo avivamento começa com uma pessoa que capta o sinal de Deus, que capta a mensagem da hora, e ele entra em oração e aquilo começa um avivamento. Uma pessoa começa orando. E às vezes nós pensamos que o avivamento pode de 10 mil pessoas, tem que ter milhares de pessoas para ter um avivamento, mas às vezes
o avivamento pode ser só você e Deus. Você lembra daquele soldado que estava rodando o cacetete? E perguntaram onde é o avivamento de Gales? E ele começou a pular e glorificar a Deus. E ele diz: eu sou o avivamento de Gales. Então o avivamento não precisa, irmão Brana diz, nós não precisamos de milhares de pessoas no altar orando. Precisamos de uma pessoa, ou de algumas pessoas, que se rendam a Deus, e orem a Deus, e Deus vai descer naquele local. 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor vai estar ali. Você quer um avivamento na sua casa? Você não precisa que o pastor vá lá orar pela sua casa. Você coloca o joelho no chão e começa a importunar o juiz, como essa mulher, e ele vai te responder, e você vai ter um avivamento dentro da sua casa. Não é necessário 4 paredes, como nós temos na nossa igreja, não é necessário 4 paredes para o avivamento descer. O que é necessário é você. Você é o avivamento. Deus precisa de você, Deus não precisa de 4 paredes, Deus não precisa de habilidade, Deus não precisa de estudo, Deus não precisa de PhD, Deus não precisa de nada disso. Deus precisa de uma pessoa rendida a Deus. Quando essa pessoa ela se posiciona, então ela encontra o favor de Deus para aquele tempo, para aquilo que Deus está precisando para aquela hora, e o avivamento cai. E quem estiver por perto capta aquele avivamento junto com aquela pessoa por causa da atmosfera. Mas você observa uma coisa, irmão, que tudo vai de uma atitude que nós temos que ter. É necessário ter uma atitude. O cristão sem atitude, um cristão covarde, ele não vai subir no arrebatamento. Essa mulher aqui, a Bíblia está falando de um juiz injusto e de uma viúva. Quando você vai na Bíblia, né, e vê sobre a questão das viúvas e etc., a viúva ela era aquela mulher que ela era indefesa, o seu marido faleceu, e todas as vezes que reinos invadiam, os primeiros lugares que eles iam era saquear as casas das viúvas, porque não tinha ninguém, era mais fácil. Você vai ver aquela viúva no tempo de Elias, que os homens, quando o marido dela morreu, eles acharam fácil ir na casa delas e pegar os filhos como escravo. Então aqui tem uma mulher indefesa, uma viúva, contra um juiz do alto escalão, e essa mulher tinha um adversário, alguém que estava fazendo injustiça contra essa mulher indefesa. Mas Jesus nos mostra que essa mulher, mesmo sendo indefesa, sem ter um marido para proteger ela, ela tinha algo que chamou a atenção, e Jesus conta essa parábola para nos mostrar algo. Porque essa mulher indefesa, ela tinha atitude. Ela ficou no pé do juiz injusto, ele não temia Deus, ele não temia homem, mas ela não estava nem se importando, ela queria a justiça dela. E não importa, irmão, quão indefeso você seja, se você tem uma atitude, e você tem algo que você quer buscar, você vai importunar até você vai conseguir. Eu quero ter o Espírito Santo, eu quero receber o Espírito Santo na minha vida, não importa a sua condição, se você tem atitude, você vai conseguir. E essa mulher, ela tinha atitude, o irmão Brana diz, é a atitude que traz os resultados, é a sua atmosfera que traz os resultados, é a sua atitude, grave isso, o irmão Brana diz na mensagem do sobrenatural, ele diz, é a sua atitude que traz os resultados, não vai cair os resultados do céu, você não vai estar lá deitado e reclamando da vida, e aí vai cair os resultados para você, você tem que estar com o joelho no chão, você tem que estar trabalhando, tem que ter atitude. O irmão Brana diz, é a atitude que traz os resultados, porque quando você tem atitude, isso vai gerar uma atmosfera ao seu redor. Você fala, eu quero ter o Espírito Santo, isso vai gerar uma atmosfera ao seu redor, de você ir em busca do Espírito Santo. E quando gera uma atmosfera, o irmão Brana diz, a atmosfera, quando ela é criada, cria-se um mundo ao seu redor, que vai de 3 metros ao seu redor. E quando se cria uma atmosfera ao seu redor, abre-se um portal para o mundo sobrenatural. Então, se a pessoa tem uma atitude de fracassado, tem uma atitude de derrotado, isso gera uma atmosfera ao redor. E abre-se um portal para o mundo sobrenatural negativo. Ou seja, o inferno desce
perto daquela pessoa. E a pessoa tem uma atmosfera de tristeza, tem uma atmosfera de depressão, é todo derrotado, tudo reclama, porque a atitude dela é essa. E a atmosfera é só de depressão. Você chega perto de uma pessoa assim, você sente aquele espírito de ruindade que está em volta daquela pessoa, de só murmurar, de só reclamar. Mas quando a pessoa tem uma atitude de glorificar a Deus em meio às diversidades, em meio à tribulação, isso cria uma atmosfera. E você vê que quando você está perto de uma pessoa, você se sente bem, é uma pessoa que está bem, e você chega perto de uma pessoa, quando você está com essa atmosfera, você cura enfermo, você liberta a pessoa pela sua atmosfera. Porque quando você tem essa atitude positiva, criou uma atmosfera. Abre-se um portal para o mundo sobrenatural. E anjos começam a descer, e anjos começam a ficar perto de você. E os anjos que vão curando as pessoas. Você vê que quando Pedro ele passou naquelas macas de pessoas deitadas, todas doentes, e as pessoas falam assim, vamos colocar as macas perto da sombra. Quando Pedro passar, a sombra vai curar as pessoas. E Pedro passava e a sombra ia passando sobre as pessoas, e elas iam levantando e pulando e glorificando a Deus, porque elas estavam curadas. Mas não era a sombra literal de Pedro, era a atmosfera que ia passando perto dos enfermos, e eles iam sendo curados. Aleluia. Nós tivemos um exemplo nessa era de um profeta que mesmo quando ele estava depois do acidente, ele perto da morte dele, quando ele foi levado na maca para dentro do hospital, todo o hospital ficou curado, não ficou o enfermo dentro do hospital. Aleluia. E obras maiores nós faremos nessa era, irmão. Só você ter a atitude correta, a atmosfera correta, não vai ficar enfermo perto de você. Aleluia. A ciência diz que não tem como dois objetos ficarem no mesmo lugar, né? Se tem aqui um celular, eu coloquei aqui, não tem como o pano ficar no mesmo lugar desse objeto. Aplicando isso para o espiritual, não tem como o lugar onde Deus está, não tem como o diabo estar também. Agora, se o diabo está, Deus pode expulsar. E aí Deus ocupa. Agora, onde Deus está, o diabo não pode estar. O diabo não tem poder para expulsar Jesus. Ele pede permissão para entrar na sua vida, irmão. Você já pensou no que é isso? Ele não chega, vai entrando na sua casa, não, ele tem que chegar e pedir, eu posso ir lá naquele filho. Assim, o Filho de Deus. Porque aqueles que são incrédulos estão lá no mundo, lá, Deus nem olha. Né? Porque quando Jesus fala assim, eu não oro pelos que estão no mundo. Ou seja, eu não oro pelo talo seco, por aquela planta que já secou, que já morreu, mas eu oro pela semente. A semente tem vida, né? Então, para quem é filho de Deus, já pede permissão para ir lá na sua casa lá. E quão maravilhoso é nós sermos como Jó, que quando o diabo se apresentou, falou, eu posso ir lá? Ele só te adora porque você tem dado as coisas para ele, você abençoou ele, então vai lá, tira as coisas dele. Aí foi lá com permissão, tirou as coisas, tirou os filhos depois, atacou a vida de Jó, os irmãos conhecem a história. Aí Jó virou e deu um tapa na cara de Satanás com as seguintes palavras, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Você vê que era um homem de atitude, ele tinha atitude, ele tinha uma atitude perante Deus. Então é esse tipo de atitude que Deus quer no Filho de Deus. Não importa a sua condição, era uma viúva, indefesa, o marido tinha morrido, mas ela tinha atitude. Não importa o que você está passando, irmão, Deus quer ver atitude em você. É nos momentos mais escuros que Deus aparece, que Deus vai estar lá do seu lado. A Bíblia conta sobre um homem chamado Jairo, que a filha dele estava doente, à beira da morte. Na beira da morte, irmão. E aí ele ficou sabendo que Jesus estava passando por aquela rua. Né, ali naquele lugar. E ele era um dos chefes da sinagoga, né? Aí ele se apresentou a Jesus e falou, Senhor, a minha filha está morrendo, vai lá na minha casa. E quando eles estavam caminhando, recebe-se a notícia, os chefes da sinagoga ali chegam e falam, Jairo, a sua filha morreu, pare de incomodar o mestre. Ou seja, ele estava falando para, anula essa parábola aí da viúva que persistia,
para de incomodar o mestre. Vamos sair daqui. A sua filha já morreu. Larga a mão disso aí, Jairo. Larga a mão disso. Jesus virou para aqueles homens e para Jairo e falou assim: não duvides, somente creia, eu estarei contigo. Então é no momento de tribulação, irmão, que Deus está contigo. Você lembra daquela irmã, não é a Hattie Moser, uma outra Hattie, né? Uma outra irmã. Ela estava com câncer, à beira da morte, irmão. Ela estava morrendo. Não tinha nem condição dela estar andando. Ela falou assim: me leva lá na fila de oração para me receber a oração do reverendo Branham. E ela, irmãos, ela estava acabada, ela estava morrendo, estava na beira da morte, ela nem abria os olhos mais, mas ela conseguia falar algumas coisas. E aí quando falaram para ela assim, mas você está na beira da morte, você está morrendo. Ela falou assim: ainda que eu morra, não me tire da fila da oração. Ainda que eu morra, não me tire da fila da oração. Ainda que está tudo escuro na sua vida, irmão, não saia dos caminhos de Deus. Busque a Deus. Aleluias. E ela falou assim: ainda que eu morra. E ela morreu na fila. E as pessoas em respeito levaram ela até o irmão Branham. E ela morta na frente do irmão Branham colocou as mãos e ela ressuscitou. Aleluias. Atitude, irmão. Atitude de um cristão. Ainda que eu morra, ainda que os vermes me comam, ainda eu louvarei o nome do Senhor. Aleluias. Ainda que tire tudo de mim, ainda que os meus amigos se vão, ainda que a minha família me deixe, ainda que todos vão embora, eu louvarei o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Deus não quer, irmãos, então covarde nessa hora. Cristão medroso, cristão que tem medo de tudo, aparece ali, vamos num exemplo corriqueiro. Aparece uma conta, aparece um problema, ou então você olha para a economia, está tudo acabando, e fica todo preocupado, e entra em desespero, e começa a murmurar, e fala isso, e fala aquilo. Está na hora, no tempo que nós estamos vivendo, está na hora desse tipo de cristão sumir. Está na hora de ter cristão que confia em Deus. Porque quando chegar o aperto, e você não poder comprar ou vender, e você manter a sua fé, você vai só ter Deus para você confiar. Você não vai confiar no tal presidente, no tal político, no tal prefeito. Você não vai confiar em mais ninguém, você tem que confiar só em Deus. Porque tudo vai fechar, irmão. E se nós permanecermos com a fé, nós não vamos entrar no Concílio Mundial. Nós não queremos saber do Concílio Mundial. Está chegando a hora do teste. Orar sem cessar. Em Apocalipse capítulo 8, gostaria de mostrar isso aqui para os irmãos. E Apocalipse capítulo 8 vai falar sobre a abertura do 7º selo, que diz assim: havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então, na abertura do 7º selo, que é onde nós estamos, o anjo passa para recolher as orações junto com o incenso. Tinha incenso, né, e colocava as orações para recolher. Então, tinha que ter oração e incenso. Ou seja, a sua oração está conectado ao sacrifício. Nós não temos, irmãos, não existe essa questão de você ir orar e você não fala nada com Deus, só fica ajoelhado e você quer que Deus adivinhe o que está acontecendo. Qual é o sacrifício que você está oferecendo a Deus? Né? O tipo de sacrifício. E às vezes há pessoas que apenas oram para Deus ajudar a pagar o boleto, para Deus ajudar a pagar isso. Algumas orações um pouco rasas. Nós temos que pedir isso mesmo, Deus vai nos ajudar. Mas existem orações mais profundas, que isso agrada a Deus.
Orações como: Deus, dá-me o Espírito Santo. Deus, me ajude a vencer essa era maligna. Né? Então, tem que ter um sacrifício, você tem que ter um motivo que você está orando. Você não pode só ajoelhar sem um motivo nenhum, você não sabe para que você está orando, vai lá e ajoelha. Qual é o motivo? Qual que é o sacrifício que você está oferecendo a Deus? Então, tem que ter um sacrifício. Lá aqui em Apocalipse 8, Apocalipse 9, verso 13, diz assim: E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Então observa que em Apocalipse capítulo 8 vai falar sobre o altar de ouro, que estava perto do trono, e foi dado muito incenso para colocar junto com as orações. E Apocalipse capítulo 9 fala que uma voz saiu das 4 pontas do altar de ouro, mais uma vez, o altar de ouro. Os irmãos, quando nós falamos do altar de ouro, nós estamos falando lá do tabernáculo de Moisés, aonde tinha o altar de bronze, onde era oferecido sacrifício, e depois dentro do lugar santo era o altar de ouro. Então 2 altares que havia ali. O irmão Brana abre esse grande mistério na mensagem, o 5º selo, falando que lá no céu tem o altar de bronze e tem o altar de ouro também. Né? Porque Moisés, para ele fazer o tabernáculo, ele subiu até o 3º céu, viu como era feito o céu e fez o tabernáculo nos moldes que era o céu. Então havia esses 2 altares ali, o altar de bronze e o altar de ouro. O altar de bronze, ele representa sacrifício, e o altar de ouro representa onde as nossas orações são ouvidas. Você não pode chegar no altar de ouro, onde a sua oração é ouvida, sem apresentar um sacrifício a Deus. É necessário sacrifício, é necessário derramar de sangue. E o que é esse derramar de sangue? É a sua atitude, como nós estamos falando aqui, é a sua atitude para com Deus, de sacrificar a si mesmo a Deus, sacrificar a sua vida a Deus, ou seja, viver uma vida santa, ter uma vida aos pés da cruz, orando sempre como essa mulher, porque você vai ver que essa mulher aqui de Lucas capítulo 18, ela não chegou de primeira no juiz e já recebeu aquilo que ela queria. Primeiro teve um sacrifício que ela teve que fazer. Ela teve que importunar, está sempre ali na casa do juiz. Às vezes o juiz ia lá no banco, ela estava sentada no banco já. Ela sabia que o juiz ia lá. Ela começou a mapear todo o caminho do juiz. O juiz ia fazer uma compra, ela estava lá no caixa esperando. O senhor não vai julgar minha causa, não? O juiz ia lá trocar os pneus da carruagem, vamos dizer assim. Ela estava lá na mecânica, lá na borracharia. Você não vai julgar minha causa, não? Ela importunou, ela sacrificou, irmão. Ela sacrificou o tempo dela, ela ficou nos pés do juiz ali. Até que ela recebeu a bênção. Então, o sacrifício está interligado à oração respondida. Tem que ter um sacrifício, tem que ter um incenso. Quando tem a oração e o incenso, aí o anjo passa e recolhe. Sob o 7º selo, o anjo passava para recolher as orações, mas tinha que ter incenso. Se não tinha incenso, não era recolhida oração. Mas agora, na abertura do 7º selo, que é onde nós estamos, que é o tempo que nós estamos vivendo, é o tempo em que o anjo desce para recolher a sua oração com incenso. Tem que ter incenso na sua oração. Esse é o tempo, irmão, em que todas as orações são respondidas. Orações de 2000 anos atrás, elas são respondidas agora. Como assim? Quando os irmãos iam para a arena, eles oravam. Mas eles foram degolados e a semente foi depositada. A oração que eles fizeram lá atrás, nos tempos dos homens que eram massacrados nas arenas, no tempo de Lutero, todas aquelas orações, agora elas estão florescendo e sendo respondidas através de mim e de você. Toda aquela semente que foi colocada na terra, todas aquelas orações que foram depositadas, agora elas são respondidas através de vocês, através da noiva de Jesus Cristo. O povo levantou agora para manifestar aquilo que os irmãos pediram. E agora, irmão, nós não oramos segundo a nossa concupiscência, nós oramos segundo aquilo que eles oraram lá atrás, porque agora a nossa fé está conectada aos nossos pais antigos. Porque o irmão Brana veio agora nesse tempo para converter os filhos à fé dos pais lá atrás.
Então nós oramos como eles oravam lá atrás. Aleluia. E quando fala do altar que tinha 4 pontas, quando fala de ponta, está falando do chifre, porque o altar tinha chifre. Chifre aponta para poder. Porque, por exemplo, um carneiro, qual que é o poder dele? Para ele se defender? É o chifre. O boi tem um chifre, eles usam o chifre para se defender, é o poder que tem eles. Então está falando do poder. E quando você vai lá para Levítico capítulo 4, quando fazia aquele cerimonial, aquela cerimônia do sacrifício, o sacerdote, primeiro ele oferecia o sacrifício, ele molhava a mão no sangue, e aí ele aspergia 7 vezes sobre o altar, e com a mão cheia de sangue, molhada de sangue, ele pegava nas pontas do altar, e molhava a ponta do altar com sangue. O altar de ouro com 4 pontas de poder, está falando do poder da sua oração, do poder que tem na oração. Mas para ter poder, as pontas têm que estar molhadas com sangue. E o sangue fala de sacrifício, está falando de uma vida vivida a Deus. Quando você vai olhar lá no livro de Atos, aqueles homens cheios de unção na oração, que quando aquele coxo falou, vocês não têm alguma coisa para me dar? Ele falou, não tenho nada, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. E quando ele orou, aquele coxo começou a andar. Tinha poder na oração deles. Era um altar que tinha pontas, que tinha poder, mas que tinha sangue nas pontas. Era um altar com sacrifício. Para a sua oração, irmão, começar a ter poder, tem que ter sangue nas pontas. Tem que ter sacrifício na sua vida. Senão não tem poder. E você vai ver aqui em Apocalipse capítulo 8 que uma voz saiu das pontas, não é? Quando você vai ver sobre o sangue, do sangue ecoe uma voz do sangue. Quando Abel morreu por Caim, o sangue dele clamou por vingança. Quando Estevão foi apedrejado, o sangue dele clamou. Aí Paulo vem e fala assim, mas tem o sangue de Jesus, que fala coisas melhores do que o sangue de Abel, que não clama por vingança, mas te dá misericórdia. Então esse o sangue, é o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, que fala coisas melhores do que Abel, que tem que estar molhado nas pontas do seu altar. O altar foi restituído na era que nós estamos vivendo. Elias veio e restaurou o altar, colocou as pontas, mas agora tem que ter sacrifício da sua parte. Tem que ter uma atitude como essa mulher tinha uma atitude. Ela primeiro ofereceu o sangue, o sacrifício, e até que ela conseguiu o favor do juiz. A Bíblia fala sobre um homem chamado Cornélio, né? Creio que está lá em Atos capítulo 10. Vamos abrir aqui. Diz assim, Atos capítulo 10. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. Olha aí, tem sangue, não tem sangue aí nesse altar? Ele era piedoso e temente a Deus, tinha sangue aí nesse altar. Tinha sacrifício nesse altar aqui, o qual fazia muitas esmolas ao povo e orava pouco a Deus. Está escrito isso aí? Na sua Bíblia está escrito isso? Não, né? E de contínuo orava a Deus. Tinha sangue ou não tinha sangue nesse altar? Tinha muito sacrifício nesse altar. Ele era piedoso, temente a Deus, dava esmolas ao povo, ou seja, ele não era avarento, e ele orava de contínuo ao Senhor. Tinha sangue nesse altar. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo. Aí vem o irmão Brano e diz assim, você quer ver anjos na sua casa? Você quer ver anjos passeando na sua casa, curando os enfermos? Viva uma vida temente a Deus, diz o profeta. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia-lhe, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as suas esmolas têm subido para a memória diante de Deus.
Não é, irmão, uma oração pouca que nós temos que fazer. Às vezes reclamamos que não vem bênção na nossa casa. Às vezes reclamamos e nos queixamos que parece que a vida financeira não flui. Quanto tempo você tem orado? Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e aí coma deste pão e beba deste cálice, não é? Primeiro você se examina, antes de murmurar, antes de se queixar, dá uma examinada. Quanto tempo de oração você tem tido? Eu tenho tido uma vida piedosa, temente a Deus, mas tem que orar sempre. Tem que estar sempre batendo na porta desse juiz. Se um juiz injusto respondeu àquela viúva, quanto mais o Senhor Jesus. É necessário tempo de oração. É necessário você sacrificar o tempo para você orar a Deus. No tempo que nós estamos vivendo, o irmão Brana, no tempo dele, ele fala assim: você sabe que os nossos jovens agora estão sofrendo 10 vezes mais tentações do que quando nós éramos jovens. O irmão Brana, lá no tempo dele. Agora multiplica isso com a invenção da internet, a invenção dos meios de entretenimento, o cinema, os jogos, que está todo aí para os jovens terem acessos. Como que a pornografia tem espalhado em todos os lugares. E hoje, com o celular na mão, o jovem pode ter acesso a todas essas imundícies satânicas. As armadilhas de Satanás, nesse tempo que nós estamos vivendo, está muito pior do que talvez os pais desses jovens viveram. A irmã Brana diz: por isso que nós precisamos ter muito tempo de oração. Estava comentando com a irmã Neide, né, sobre a mãe de John Wesley. Ela tinha 12 filhos, se não me falha a memória, mas ela conseguiu criar os 12 filhos na casa de Deus. E através da família dela, surgiu um Charles Wesley, que compôs milhares de hinos e até hoje tem na harpa cristã. E através da família dela, surgiu o mensageiro da era. Né? O mensageiro da era. Então, qualquer idade no tempo que nós estamos vivendo, é necessário orar. A única maneira de nós vencermos o inimigo dessa era é colocar o joelho no chão e orar a Deus. Buscar a Deus continuamente, para que tenha poder na nossa oração. Tem que ter sangue nas pontas desse altar. Tem que ter um sacrifício que nós temos que oferecer a Deus. Aleluia. O irmão Brana, quando vai dar um conselho aos jovens, ele fala de Abraham Lincoln. Que o único livro que Abraham Lincoln teve durante a infância dele foi o livro dos Mártires e a Bíblia. Eram os 2 livros que ele tinha. E ele se tornou um presidente totalmente sincero. Um dos grandes presidentes que o irmão Brana cita várias vezes sobre ele. Porque a mãe dele tinha ensinado, era uma mãe de oração. Havia um lar cristão, um lar de oração. A única maneira dos pais conseguirem vencer esse mundo maligno, enviando os filhos às faculdades, às escolas, toda corrompida de crocodilos demoníacos, cheio de demônios nas escolas, é tendo vida de oração. Porque o betume que vai nessa arquinha se chama oração. A única maneira, jovem, de você vencer o mundo lá fora é oração. Essa sua arca aí, que você está construindo para sair desse mundo, para ir para o novo mundo, essa arca não vai sair desse velho mundo e ir para o novo mundo sem o betume. Porque quando você passa o betume nessas madeiras que são ruins, porque aquela madeira da arca, os irmãos conhecem isso, aquela madeira que foi colocada sobre a arca, era uma madeira de gofer. O irmão Brana disse que aquela madeira, quando jogava na água, ela quase que ela derretia na água, aquela madeira. E aquela madeira Deus escolheu para fazer a arca. Mas quando você ia em uma outra árvore que representa Jesus, a madeira de gofer é eu e você, todo mole, não aguenta nada com nada. Mas quando nós vamos na outra árvore que é Jesus, e arrancamos a seiva daquela árvore, que é o betume, e passamos nessa madeira que somos nós, aí ela aguenta um dilúvio na nossa vida, aguenta qualquer tempestade. Por isso que tem muitos cristãos que estão saindo da igreja, por isso que tem muitas pessoas fracas, porque não tem o Espírito Santo, não tem o betume nessa arca. É hora de entrarmos em oração, colocarmos o betume nessa arca, para sairmos desse velho mundo e irmos para o novo mundo. Aleluias. Vamos orar então. Você tenha uma atitude como nós pregamos,
nós falamos aqui. O altar está aberto. Vamos orar ao Senhor. Peça a Deus o betume. Senhor Deus, como foi dito aqui, Pai, que nós tenhamos sacrifícios, Senhor, diante de Tua presença. Sabemos que as atrocidades do mundo, a condição que o mundo tem se encaminhado, a condição que a humanidade tem se tornado, tem tomado o seu rumo, vemos tudo aí fora caindo aos pedaços. O profeta disse em várias de suas mensagens que Satanás tem tido êxito em construir um Éden satânico. Ele tem tido êxito em perverter as coisas de Deus. Ele tem pervertido os conhecimentos de Deus tem dado. Tem pervertido as famílias, tem pervertido a masculinidade. Tem tornado o mundo em perdição total, Pai. Para nós não resta mais muita coisa aqui nesta terra, Senhor. Nós sabemos que a cada dia que passa, nós damos um passo diante da eternidade, Senhor. E sabemos que também a cada dia que caminhamos, fica mais difícil os nossos passos ainda, Senhor. E mais ainda, sabemos que nossos passos sozinhos, nós não conseguiremos dar, Pai. O profeta disse que um homem é apenas um homem sem o Espírito Santo. Ele está fadado a cair a qualquer momento, ele está fadado a errar a qualquer momento, Pai. Mas que nesta noite, como foi dito, Senhor, que tenhamos uma atitude, Pai. Que tenhamos uma atitude em relação ao que tem sido pregado, Pai. Que tenhamos uma atitude em relação ao que tem sido ministrado em nossas vidas, Senhor. Porque o que mais almejamos nessa terra é sair daqui, Pai. O que mais desejamos nessa terra é sairmos daqui, Senhor. Nós vivemos bem, Pai. Trabalhamos o dia a dia, lutamos pelo pão de cada dia, Senhor. Mas essa não é a nossa coisa principal na terra, Senhor. Nós trabalhamos, nós temos famílias para manter, Senhor. Lar para ser sustentado, Senhor. Pais que levantam de manhã e vão para os seus afazeres, Senhor. Eles enfrentam um mundo cruel aí fora. Um mundo, Senhor, de egoísmo, como em Timóteo está escrito, Pai. Homens perversos, Senhor. Homens, Senhor, sem piedade, que têm negado a eficácia da palavra, Senhor. Nós lutamos diariamente por isso, Senhor. Mas o que tem mantido em pé esta igreja, Pai, o que tem mantido em pé este povo é a palavra de Deus, Senhor. Senhor, que nós possamos ter essa atitude em nossas vidas, que possamos ter uma vida de sacrifício contínuo, que possamos ter uma vida de lutas e vitórias diariamente, Senhor. Como o profeta diz em alguma de suas mensagens, Senhor, sermos um cristão que não vivemos em alto e baixo, Pai. Que um dia estamos bem, um dia pensamos em sair da igreja. Que um dia estamos vitoriosos, um dia estamos cabisbaixos, querendo desistir de tudo, Senhor. Mas que nós tenhamos constância naquilo que nós estamos fazendo, Pai. Que nós sejamos cristãos, Senhor, que tenhamos constância naquilo que nos foi dado, Senhor. Porque todas as promessas que foram preditas a nós, elas estão se cumprindo em nossas vidas, Pai. E quando olhamos para a Bíblia e vemos milhares de homens que viveram no passado, no Velho Testamento, que estão vivendo, Senhor, no Novo Testamento, apóstolos que tomaram esta palavra e manifestaram parte dela no seu tempo, Senhor. Eles tiveram grandes vitórias, tiveram êxito na sua caminhada, Senhor. E agora a palavra tem se manifestado em plenitude, Senhor. E a chuva serã e seródia tem caído em nossas vidas, Pai. Pai, tome nossas vidas diariamente, Senhor. Tome estes jovens, Pai. Sustente esses jovens em Tua graça, Senhor. Há um mundo de prestígio aí fora sendo oferecido para eles, Senhor. Há um mundo de pecado aí fora sendo oferecido para eles, Senhor. Quem sabe ao longo da jornada, nós podemos ver que vários de nossos caíram.
que vários de nós ficaram ao redor do caminho, Pai, mas que nós tenhamos amor por eles para trazê-los de volta, Senhor, e que isso não sirva de exemplo para esta mocidade que está aqui, Pai, que eles possam tomar isso e buscar mais e mais do Senhor diariamente, Pai. Mantenha as tuas mãos de misericórdia sobre as famílias, sobre os lares, Pai, sobre as mães, sobre os pais, Senhor, que diariamente lutam pelos seus filhos, Senhor, que eles querem dar o pão de cada dia para os seus filhos, Pai, que o Senhor dê a eles uma porção dobrada do Teu Espírito, Senhor, que nesta noite nós saiamos daqui modificados pela esta palavra, Senhor, com desejo de sermos melhores a cada dia, com desejo de não sermos, Pai, como fomos daqui a pouco, Senhor, mas de sermos melhores em todos os momentos de nossas vidas, Pai. Deus, que possamos, Pai, termos forças para lutarmos, Pai, porque o Espírito Santo é dado como um presente, a obediência da palavra, Pai, que nós possamos ser obedientes à palavra, Senhor, ainda que aquilo nos fira, que vá contra nossos princípios, Senhor, mas que nós possamos ser obedientes à totalidade da palavra, Pai, que ela tenha preeminência em nossas vidas, Senhor, que o Senhor tenha preeminência em nossos lares, que o Senhor tenha preeminência na Tua igreja, Pai, que o Senhor tenha preeminência na vida dos irmãos, tenha preeminência na vida das irmãs, Pai, dos jovens, das famílias, Senhor, dos lares, desta igreja, Pai, que a Tua preeminência seja acima de nossas vontades, Senhor, que as nossas vontades se caiam neste altar nessa noite, Pai, que as nossas vontades sejam deixadas aqui nessa noite, Pai. Nós sabemos que nós não somos bons, Pai, nós não somos melhores do que ninguém que está aí fora, Senhor, mas há uma graça que tem pairado sobre nós, Pai. Como o profeta diz, Senhor, nós não somos quem deveríamos ser, Pai, não somos o que queremos ser, Senhor, mas quando olhamos para nossas vidas, Pai, já não somos o que éramos antes, Pai. Nós não somos mais um povo errante, Senhor, abandonado, Senhor, sem um pastor, sem um lar para guiar, Senhor. Mas o Espírito de graça, o Espírito de justiça tem guiado esta igreja, Pai. Tem guiado, Senhor, os pastores, Senhor. Que o Senhor tenha preeminência em nossas vidas, Pai. Que nesta noite o Senhor saia, que nós saiamos daqui, Pai, com esse sentimento em nossos corações, que as nossas vontades foram deixadas aqui, Pai, que os nossos desejos foram deixados aqui, Senhor, e o que nós pensamos às vezes que é bom, que nós pensamos às vezes que nós precisamos para aquele momento, mas não é a perfeita vontade, Pai, que nós andamos segundo a Tua perfeita vontade, Senhor. Não queremos andar pela permissiva, Senhor. Não queremos andar, Senhor, batendo a cabeça para cima e para baixo, Pai, mas que andamos pela perfeita vontade, Senhor. Que o Espírito de sabedoria reine sobre nossas vidas, Pai. Que o Espírito de humildade reine sobre nossas vidas, Senhor. Que o Espírito, Senhor, de Deus reine em cima de todos os Espíritos, Pai. Ó Deus. Senhor, vemos o dia, Pai, a hora que nós estamos vivendo, tudo que nós temos ouvido, Pai, por anos e anos, Senhor, que o aperto chegaria, essa hora tem chegado. O momento, Senhor, está à mão de nós sairmos dessa dimensão, de nós deixar este mundo, Pai. Nunca houve um tempo onde a luz vermelha estivesse apitando tão forte, Pai, como agora, Senhor. E quando vemos isso, nós clamamos, dê-nos graça, Pai, dê-nos mais do Teu Espírito Santo, porque a pressão está chegando, o cerco está apertando, Pai,
mas nós temos, Senhor, uma promessa que nós sairíamos daqui antes que a primeira bomba caísse, Senhor, antes que a primeira bomba caísse, nós partiremos. Mas para isso acontecer, nós precisamos ter a mecânica e a dinâmica em pleno funcionamento. Vemos, Senhor, a mecânica em perfeita harmonia, as mensagens pregadas, Senhor, tudo está pronto, mas envia-nos, Pai, mais da dinâmica, envia-nos, Senhor, o Espírito Santo, o Pai, que possamos ter mais e mais desse poder, mais e mais desse Espírito Santo, ao ponto, Senhor, que quando nós estivermos transbordando, Senhor, então chamaremos aqueles que estão na sepultura e nós seremos transformados, Senhor. Como almejamos essa hora, como clamamos por esse dia, Senhor. Pai, joelhos dobrados, corações sinceros, clamando pelo Senhor, assim como Arão, Pai, ali 400 anos, escravo do Egito, mas ele clamou por uma promessa. Nós, nesta noite, estamos olhando para uma promessa, para uma palavra, Pai. Dê força para a tua igreja. Abençoa o pastor Oswaldo, Senhor, que tem trabalhado ardentemente, Senhor, para preparar essa igreja, para preparar esse povo para o arrebatamento. Dê saúde a ele, guarda o Senhor nos trabalhos, ajuda esses obreiros, Pai, que possamos juntos, unidos, levantar a mão do ministério nesta hora, nessa obra rápida e final, Senhor, aonde tudo está acontecendo muito rápido. Ajuda-nos, Senhor, a não deixar passar nada, a estar apercebido a cada detalhe, Pai, desse dia, dessa hora, que é a hora de rápido. Ó Senhor, essa hora que é urgente, a urgência da hora, e é necessário fé de rápido, Pai, fé de transladação, e é por isso que nós estamos aqui clamando, Senhor, por essa fé de rápido, essa fé de transladação.
Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todo teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas, no dia alegre da tua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque te abates, ó minha alma, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá.
Graças a Deus. Mais um culto de oração. Nós viemos. O irmão Brana conta, falando sobre sua vida, quando ele orava pelos enfermos, na sua primeira puxada, ele tinha um relógio da marca que remetia ao nome de um soldado que foi considerado pela Igreja Católica um santo. E quando o irmão Brana orava pelos enfermos, a vibração, o poder que estava sobre o seu braço na primeira puxada, paralisava o relógio, mas depois, quando ele tirava o relógio voltava a funcionar. Isso nos mostra muita coisa, irmão. Mostra que para Deus não tem tempo. Talvez à nossa vista Deus tardou, mas Deus não tarda, Deus não falha, Ele está sempre presente na hora exata. Então, aquele relógio tinha a marca de um soldado romano, que foi considerado como um santo, porque aquele soldado, ele estava sendo um dos responsáveis a quebrar as pernas daqueles 3 homens que estavam crucificados, e um era Jesus. Ele quebrou a perna do primeiro, a perna do segundo, mas quando chegou em Jesus, algo fez mudar, né? Porque nos ossos não podia mexer, era profecia. Então ele pega uma lança e ele finca na costela de Jesus. E a história conta que espirrou sangue, né? Saiu água, depois saiu sangue. E aquele soldado, ele tinha um problema de vista por muitos anos, anos e anos. E quando o sangue espirrou nos olhos dele, o sangue de Jesus. E ele começou a enxergar como nunca tinha enxergado na vida. Foi quando ele viu que ali crucificado era o Senhor Jesus. Uma gota de sangue na nossa vida, irmão, do Senhor Jesus Cristo, liberta nós de todas as artimanhas do diabo. Vamos colocar de pé? Vamos fazer uma última oração, ir para casa e até Santa Ceia. O culto de jovens será lá no projeto, tá? Todos os jovens, fiquem avisados. O culto de jovens será lá no projeto, lá na chácara da igreja. Senhor Deus, Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, agradecemos por mais um culto que nós viemos ter companheirismo contigo, falar contigo. Senhor, como diz o seu profeta, há 2 cultos muito importantes, que é o culto da oração e o culto da escola dominical. Senhor, nós viemos nesse culto da oração aqui para falar contigo, Pai, falar diretamente contigo, termos um companheirismo, e cremos que o anjo do Senhor encontrou incenso junto com oração. Sacrifício e oração são pessoas que vêm de anos de batalha, que vêm, Senhor, mantendo o seu testemunho ao lado da palavra. Veio vendavais e mais vendavais sobre essa igreja, mas eles permanecem firmes na rocha. Então aqui, Senhor, nós podemos falar o mais alto que nós pudermos para Satanás ouvir. Nessa igreja tem incenso, aqui as orações são respondidas. Que o Senhor abençoe o povo de Deus, Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo os acompanhe. Amém. Deus abençoe, irmãos. Continue orando pelo pastor Oswaldo, pela viagem de volta. Está encerrado o culto. Deus abençoe.